E, na verdade, a gente se pensa como um programa que vai para além do atendimento ao público, assim, ao público visitante, né, o contato direto com a exposição. A gente está se pensando também como um ponto de reflexão, um lugar de pesquisa também. E o Transversalidades é um pouco esse eixo. O convite que a Cristiane veio como um convite para poder pensar o lugar do patrimônio na educação, e como é que a gente, no lugar da cidade, como é que o educador lida com isso, quais são as demandas, quais são esses lugares, esses pontos de encontro, pensar um pouco esse lugar. No nosso programa, por exemplo, para ter um pouco essa metáfora do que a gente pensa, o Transversalidades, que é esse curso que a gente está oferecendo, ele está dentro de um eixo que chama Transbordar. E é um pouco a nossa filosofia de trabalho mesmo, de vir com esse acúmulo, né, esse acúmulo de referências, esse acúmulo de vivências, e como é que isso pode, né, ter esse impacto, né, esse gesto tão grandioso assim, que é esse transbordar, assim, ir além do limite, né? E é nesse contexto que a gente te convida, Cristiane, é um prazer. Não sei se todo mundo já conhece, acompanhou um pouco a trajetória dela antes de se inscrever no curso, mas a Cristiane é historiadora, doutora em História também, tem uma trajetória muito longa no patrimônio, admiro bastante o trabalho dela, porque é um trabalho também que envolve não apenas a teoria, mas alguém que está em campo e produzindo e estando em contato direto com esse lugar. Então, é um prazer recebê-la você aqui. Obrigada, Lucas, de novo. Muito obrigada. Bom, pessoal, novamente, boa noite, agora para valer, né? Foi uma alegria o convite do Lucas para estar aqui. Eu adoro Belo Horizonte. Hoje eu não moro mais aqui. Já tem 7 anos que eu moro no interior, moro no sul de Minas. Então, foi uma alegria poder vir aqui a Belo Horizonte para falar de um tema que eu adoro, que é patrimônio. Eu trabalho com patrimônio, comecei a trabalhar aqui em Belo Horizonte quando eu vim em 2004, para aqui eu sou de Itabira. Eu vim para cá em 2004 para fazer o mestrado na UFMG. E aí eu precisava trabalhar, a gente não tinha bolsa. Então, eu fui trabalhar com patrimônio, trabalhar, né, com o ICMS cultural, aqui muita gente já deve ter ouvido falar. Então, eu comecei trabalhando com o ICMS cultural para uma empresa de arquitetura e depois, a partir de 2009 até 2012, 2013, eu trabalhei prestando serviço para o IFAM, né, mas também com essas empresas de arquitetura também com trabalho. Aí esse foi que eu viajei mais, porque é mais fora, né, de Minas Gerais. Enfim, então, falar de patrimônio e ter essa conversa, né, é mais uma conversa do que, não é uma palestra. Hoje à tarde foi assim, né, Lucas? Foi uma conversa, por isso que eu estava brincando com ele aqui, porque foi mesmo uma conversa. Eu não tinha que ficar parado e nem tinha microfone, mas agora está um pouquinho diferente, mas eu mantenho o mesmo formato. É um diálogo, é uma aula, eu falo assim, dialógica, então eu espero, né, que a gente possa construir junto essa fala, essa conversa sobre patrimônio cultural. E a ideia, né, que conversando com o Lucas, o que ele propôs, é da gente pensar narrativas e memórias de Belo Horizonte. Mas, não para quem não é de Belo Horizonte, aqui todo mundo é de Belo Horizonte? Tem alguém que não é de Belo Horizonte? Não? Todo mundo é daqui. Mas para quem não fosse, né, de Belo Horizonte, serve para qualquer lugar. O lugar de referência que a gente está falando dessa narrativa e dessa construção de memória de Belo Horizonte, mas poderia ser de qualquer outro lugar. Você só troca o nome da cidade e a discussão que envolve a questão do patrimônio cultural é a mesma para qualquer lugar. Então, eu gosto de começar assim, ouvindo vocês. O que é patrimônio cultural? O que vocês entendem por patrimônio cultural? É para vocês falarem agora. O que é patrimônio cultural, gente? Eu acho que é um conjunto de práticas, expressões, coisas que têm um significado, né, cultural para uma determinada comunidade, um determinado lugar, né? Eu acho que esse conjunto tanto de materialidades quanto... É diferente daquilo que é patrimônio cultural nesse entendimento geral? E para você? O que é patrimônio cultural para você? Você se sente assim, vamos falar de uma outra forma, você se sente mais numa cidade histórica quando você está em Ouro Preto ou quando está em Belo Horizonte? E aí, gente? Nos dois? Se sente mais em Ouro Preto? Ou em Vitória, no Espírito Santo, ou em Tiradentes? Mais assim, identificado, né? Assim, aqui é a minha história, aqui é o meu lugar.
Várias vezes, né, que a gente está caminhando, eu já ouvi isso várias vezes caminhando pelas ruas de Ouro Preto, as pessoas falam, nossa, parece que eu estou andando dentro da história, como se eu estivesse na história. E por que é isso? Por que as pessoas se identificam e sentem que estão numa cidade histórica, numa cidade que tem uma característica, uma feição arquitetônica colonial, e não sentem, por exemplo, que estão numa cidade histórica em Vitória, no Espírito Santo, que tem uma longa trajetória como cidade histórica, jesuíta, enfim. Essas são só algumas questões para a gente começar a fazer pensar, né, o que é esse lugar do patrimônio cultural, o que ele é. Eu tinha trazido um fragmento do filme Cinema Paradiso, só que a gente está com um problema no som aqui, não está saindo o som, então essa parte eu vou pular. Quem já assistiu o Cinema Paradiso aqui? Já assistiram? Lindo, né? Tem aquela parte que está todo mundo na praça, que é exatamente essa parte que eu trouxe, está todo mundo na praça vendo a demolição daquele cinema. E eu acho que é muito emblemático esse fragmento do filme para a gente poder discutir isso que a gente está falando aqui, que é patrimônio. Porque patrimônio é aquilo que a gente seleciona do que vai deixar cair, como o caso daquele cinema, e transformar aquele lugar que era um lugar de identidade cultural, né, um lugar de sensibilidade, um lugar de histórias durante várias décadas. Em segundos ele cai todo no chão e ele vai se tornar um não lugar, é um lugar de passagem, vai virar um estacionamento, que vai virar aquele lugar daquele cinema. Então, o patrimônio ele se dá muito nesse lugar dessa escolha. O que é que a gente deixa tombar, deixa cair, ou qual bem cultural e material a gente deixa desaparecer, e aquele outro que a gente escolhe, não, esse aí a gente vai preservar. E a gente vai ver aqui... Oi? Tem uma coisa muito interessante, toda vez que eu vejo essa cena, eu lembro de um poema do Drummond. Qual deles? Que está no Boitempo, quando ele fala de fechar o sino Odeon. Aí ele fala Sim. assim, não aprendi ainda a abrir mão das coisas que minhas coisas são, sendo de outro. Que lindo. Que é isso, assim, como que ele se apropriou do cinema, Sim. e quando eles fecham, trouxeram é meu também. Sim. Então, a perspectiva da Que lindo isso. e lá no Cinema Paradiso tem muito, porque o cinema Sim. é parte da vida dele. Exatamente. Daquele que é o cineasta, que está o ator principal ali da história, porque ele cresceu ali junto com, né, os familiares, mas também parte de toda uma cidade. Para cada uma, a cena é muito interessante porque a câmera vai focando os rostos e as pessoas chorando, né? E aí cada um tem uma memória, cada um tem uma lembrança, e a memória nunca vai ser igual. A lembrança que vai ter daquele lugar é uma construção particular, que passa por esse caminho da sensibilidade, do sensível. Então constrói-se essa relação com esse bem, que vai passando por isso, por essa sensibilidade, por essa memória. Mas, e quando eu estava montando essa apresentação, eu gosto muito de usar, eu sempre uso, que eu dou formações em patrimônio cultural, eu gosto de usar essa cena. Mas aí eu me lembrei que nós agora temos aqui no Brasil uma outra cena que não, eu acho que é terrível e que foi televisionada, a gente assistindo ao vivo, né, isso acontecendo, e que fala exatamente da mesma coisa disso que a gente está falando, de qual é essa importância, qual é esse valor que a gente dá para um bem cultural como esse. Né, foi bem parecido com aquele do Cinema Paradiso, mas isso é a nossa vida real, né, faz parte da nossa história, faz parte do nosso patrimônio e que hoje virou cinzas, acabou. Sim. 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 E, Sebastião, igual aquele museu, nós temos um monte aqui no Brasil que estão em situações tão pior do que aquele, ou muito pior. Né? Como eu falei, eu trabalhei muito com patrimônio viajando, a condição de um acervo histórico. Eu vou dar um exemplo dos muitos. Olinda, cidade patrimônio da humanidade. Chegamos lá para fazer um trabalho, que era para a Unesco, de levantamento, e o arquivo da cidade de Olinda estava dentro de um armário de ferro, e ele estava há 1 ano, não tinha condições de abrir, porque tinha chovido, tinha dado uma goteira, e aí isso aí inchou, né? E aí, como tem que licitar, e tem todo um problema, e não tinha dinheiro, aquele acervo estava ali dentro, ninguém sabia a condição que estava, porque já tinha 1 ano que estava ali, poderia, talvez nem ter mais acervo. Dá um exemplo, assim. Então, a questão do Museu Nacional, o que estava ali e o que foi queimado, né, a gente não sabe mais o que vai acontecer. Mas e os outros? No Rio de Janeiro mesmo, aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente tem um arquivo público mineiro aqui, é fantástico, eu já fiz várias pesquisas. Poderia ter sido aqui. Sim, sim, sim. Sim.
O IPHAN agora, eu vi na internet recentemente, parece que vai fazer um plano contra incêndios. Teve uma reunião aqui em Minas Gerais. Então e aí voltamos para a nossa problemática do valor, que é esse lugar do valor. Qual que é esse lugar do patrimônio cultural no Brasil? Qual que é esse lugar da história? Qual que é esse lugar da memória? E aí, nessa questão da valoração, passa por aquilo que é exaltado e aquilo que você vai deixar apagar. Quais são essas narrativas, né? Que é essa nossa conversa de hoje, dessa narrativa. Mas o primeiro procedimento que a gente faz de preservação, assim, a gente está falando de um nível de preservação que é até patrimônio da humanidade, é nível federal, é nível estadual, mas o primeiro movimento disso, de preservação, é o que todos nós fazemos na nossa casa. Todos nós temos um álbum de retratos, fazemos nossas pequenas coleções de objetos, que têm significados e que trazem recordação. Não é assim? Eu até dei um exemplo aqui mais cedo. Se a gente chupar uma bala, vai pegar o papel de bala e vai jogar no lixo. Correto? Porque isso aí não é significativo de guardar. No entanto, se aquela bala foi dada, talvez, no leito de morte da nossa avó, e foi outra coisa que a nossa avó deu, aquele papel de bala vai ser guardado, porque ele tem um valor. Então, o valor, ele não está em si, no objeto. Ele é atribuído, ele é construído. Mas existe uma grande diferença, né? Isso aí é o Antônio Augusto Arantes, que é um dos grandes teóricos da questão do patrimônio, principalmente do patrimônio imaterial, que ele vai dizer que existe uma grande diferença entre esse ato primordial que a gente faz na nossa casa de seleção e de guarda e o que acontece para preservar bens culturais separado do fluxo contínuo, porque é um fluxo contínuo. Nós temos as edificações que são tombadas, que são preservadas, as praças, mas existem muitas outras que não foram. Então, existe um fluxo contínuo de produção material. Então, separar desse fluxo contínuo aquilo que tem valor, aquilo que a gente seleciona, fazendo isso em nome de uma coletividade, isso é muito diferente do que esse procedimento que a gente faz na nossa casa. Quem tem o sapatinho guardado de bebê? Ninguém tem o sapatinho? A mãe guardou o sapatinho? Sapatinho, vestidinho, meu umbigo. O umbigo é engraçado, eu ia falar uma coisa do umbigo, porque o umbigo passa por outras discussões, que o umbigo normalmente ele tem que dar para a vaca comer, tem que enterrar ou jogar no rio, porque o umbigo passa por uma crença. Aí a sua mãe guardou o umbigo. Exato, e você não sabe o que fazer, não é? Foi uma seletividade da sua mãe que fez um recorte, que fez e passou essa atribuição para você. Muita gente também guarda os dentes, né? Quando cai, faz alguma coisa, mas não guardam os 32 dentes. Guardam os 32? O primeiro, no máximo o segundo. Não guardam todos. Vocês estão entendendo? O patrimônio não é diferente, gente, é uma seletividade dessa mesma forma. Já tem 3, mas ele já caiu o resto? Mas o resto já caiu também? Ah, tá, já foi, tá. Foi só 3 que ele selecionou. Ah, sim, tá. Porque existe um valor simbólico para ele naquilo que talvez ninguém vai entender nunca, mas é dele, né, esse valor simbólico que ele constrói. Mas é diferente, por exemplo, o documento da assinatura da Lei Áurea. A coroa de Dom Pedro II, que está no Museu Imperial de Petrópolis. Então, mas essa seleção que é feita parte do mesmo lugar de seleção, né? Disso que é valorado, disso que é escolhido. Então, o recorte, ele é sempre valorativo. E a gente vai separar desse fluxo contínuo de produção material e imaterial, né, com o decreto do patrimônio imaterial em 2000, o que nós atribuímos valor. E para o caso da coletividade, existe uma atribuição de valor que passa por outros critérios políticos, econômicos, né, de escolhas que vão dar valor àquilo. Por exemplo, a gente vai ver muito aqui hoje Ouro Preto. Ouro Preto, ela tem uma simbologia e uma valoração que foi dada pelo poder público que é muito grande. E a gente vai ver mais à frente como que ela é um objeto patrimonial, um bem patrimonial de longa duração. Porque desde a década de 30 e até hoje, Ouro Preto ecoa. E ele continua produzindo sentidos. Monumento Nacional em 33, tombada como cidade histórica pelo IPHAN em 37, monumento da Unesco, 83, se não me falha a memória, vai ter ali. E a linguagem dos sinos de Ouro Preto é registrada como patrimônio imaterial. Então, assim, é esse bem que ecoa.
Então, na valoração do patrimônio, há sobre Ouro Preto uma atribuição de valor e de significado que é tão grande, um discurso e uma narrativa que é construída que é tão grande, que é como vocês falaram, se sentem mais numa cidade histórica em Ouro Preto do que em Belo Horizonte. Mas isso não acontece porque Ouro Preto ela foi construída esse discurso, não uma cidade construída. O discurso que se construiu sobre ela foi construído dessa forma, para que ela ecoasse dessa forma. E para que Ouro Preto, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, assim, exagero, né? No Brasil inteiro, pelo menos, vai olhar para uma imagem dessa e vai identificar, é Ouro Preto. E aí, por exemplo, eu tenho uma outra imagem aqui, né, que eu tenho aquela de Ouro Preto, que as pessoas vão identificar. Onde fica essa imagem? Tá tampando aqui. Acho que a Lapinha não tem água azul assim. Mas, enfim, a ideia era essa mesmo, de que vocês, né, a gente não identifica. Isso é a Lagoa Azul em Bonito. Ela tem uma raridade, uma preciosidade em termos de caverna, em termos de águas, mas nós não valoramos isso. Né? Por exemplo, no Brasil, a gente teve um valor muito grande para os bens arquitetônicos, em detrimento de outros, naturais, ambientais, né? Como o caso desses, arqueológicos. E isso também foi uma escolha do nosso patrimônio, porque no México, por exemplo, essa escolha recaiu sobre o patrimônio arqueológico. Nos Estados Unidos, o que é preservado, o que é muito preservado, são os parques nacionais, é o patrimônio natural. Então, vocês percebem, é uma escolha, que a gente olha para isso e nós, brasileiros, aqui todo mundo estudioso, todo mundo pesquisador da área de educação, não sabe onde é isso. Essa outra aqui, por exemplo, alguém sabe onde fica? Oi? Não, alguém falou de manhã também, que engraçado, falaram a mesma coisa. Essa igrejinha fica numa localidade chamada Mazagão, no interior do Amapá. Eu estava até contando para o pessoal aqui, é uma história linda essa história de Mazagão, que a gente não conhece. Eu conheci quando eu fui fazer um trabalho de patrimônio no Amapá, que foi um navio que trouxe uma população inteira de uma fortificação, e eles precisavam colocar essas pessoas. Vocês conhecem a história de Mazagão, Adriana? Não é isso? Me corrija se eu estiver errada. Uma família. Não, pessoas, não é família. Eram pessoas. Dessa fortificação que tinha... Isso aqui ele trouxe um industrial, no ciclo da borracha, trouxe uma fábrica inteira. Não, mas foi da Ford. Não, é uma fortificação que tinha portuguesa na área da África e que veio um navio inteiro e aí precisava colocar essas pessoas, chamava Mazagão essa fortificação, e aí foi deslocado todas essas pessoas e elas foram para esse interior da mata, da floresta amazônica, né, ali na região entre o Amapá e o Amazonas, e muitas pessoas morreram, mas muitos tiveram descendentes. É uma cidadezinha linda, tem uma proteção patrimonial sobre Mazagão, e depois, se vocês quiserem procurar, é uma história linda, e tem um livro que foi publicado, um francês que publicou esse livro, é a coisa mais linda. Eu me apaixonei por essa história e eu fiquei muito assim, incomodada por esse lugar, como eu nunca ouvi falar em Mazagão. E essa história tão bonita, né, de as pessoas que se deslocam e ficam ali no interior da floresta amazônica. Mas é esse lugar do patrimônio que a gente está falando. Essa outra imagem, vocês sabem de onde? Sim. A igrejinha? Ah, não lembro. Eu sei que eu estava passando, eu achei muito interessante. Ela está meio abandonada até, parece. Deve ser do século XX essa igreja. Eu não sei de quando que seria. Eu acho que ela estava abandonada, né? Mas era lá nessa comunidade de Mazagão. E essa outra imagem, pessoal? É uma urna funerária indígena, muito bem. Hoje à tarde o pessoal não identificou. E será que ela é daqui do Brasil? Será que está lá no Britney Museum? Será que está no Louvre? E onde será que está essa urna funerária? Parece, gente? E será que é? Não é? Não parece muito não, né? Parece que está lá no Louvre. Eu acho que está lá no Louvre. É mexicana. É? Não, a Adriana acho que é mexicana. É, gente? Brasileira? Gente, é brasileira. Isso fica no Museu de Macapá, lá no Amapá também. E não é só essa, existem várias e várias outras, cada uma mais bonita que a outra, e que eu também não tinha conhecimento que existia. E aí, quando eu até contei para o pessoal mais cedo, quando eu estava fazendo esse trabalho por IFAM lá,
A gente fica dentro de uma fortificação, e fica dentro de uma fortificação, o Forte de 7 Pontas, é muito bonito, nas margens do Rio Amazonas, coisa muito bonita. E lá chegou um pessoal falando, olha, eu encontrei mais urna e mais coisa no quintal da minha casa, o que eu faço com isso? E aí eles pegam, anotaram tudo, quando essa pessoa saiu, eles falaram, a gente não sabe mais o que fazer com isso. Oi? O que fazer com isso? Não tem arqueólogo para ir, não tem onde pôr esse tanto de coisa. Era um questionamento de lá, porque isso é muito comum, mas nós não conhecemos. Isso não chega até nós. Então passa tudo por esse lugar do valor. Isso aí é um outro também, são umas pedras que são colocadas também, isso também está lá no norte, parece com a Stonehenge, né, que tem toda uma simbologia e tal, é uma coisa também que não chega, que a gente não conhece. Esse aqui vocês vão saber, que é daqui. Quem que é? São esses aí? Quem? Quem? Os Arturos, muito bem. É a comunidade dos Arturos que foi reconhecida como patrimônio imaterial aqui da região de Contagem. São os Arturos. Muito bom. E esse outro, alguém conhece? Esse foi o Lucas que me apresentou. Eu não conhecia esse também. Muquifo, olha gente, esse pessoal aqui está muito afiado hoje, estou gostando muito, viu? É o Muquifo, que é uma comunidade muito, você conhece lá? Que é bem diferente, que tem uma narrativa muito diferente, que inclusive aqui o CCBB, eu cheguei aqui, tive a grata notícia que vai fazer uma exposição, vai começar eles vão ficar um tempo nessa parte aqui do educativo, não é isso? Vai começar quando, você sabe quando? Dia 29 agora vai começar essa exposição do Muquifo, que é aqui mesmo. Muito interessante o lugar, tem uma narrativa muito diferente e tudo mais. Bom, então o que é isso tudo que a gente está falando, né? Isso que eu trouxe as imagens, o que a gente está conversando até aqui? Então, está o coração do nosso problema. É isso que a gente está falando, que é falar e cuidar de bens culturais, não é falar de coisas ou práticas e que tenhamos identificado significados intrínsecos. A urna funerária não tem o significado intrínseco, não está nela. Próprios das coisas em si, não é próprio da coisa, não é próprio daquelas pedras ter o significado. Obedientemente embutidos, né, como se estivesse ali, embutido nelas. Mas é falar de coisas ou práticas cujas propriedades derivadas de sua natureza material, a gente está falando até aqui de bens materiais, na materialidade de bens, são seletivamente mobilizadas pelas sociedades, grupos sociais, comunidades, para socializar, operar e fazer agir suas ideias, crenças e afetos, seus significados, expectativas, juízos, critérios, normas, etc. Em suma, o que é isso tudo? Valor. É a construção do valor que a gente tem para esses bens culturais. Isso quem está falando é o professor Ulpiano. Ele diz que só o fetiche tem em si, né, uma autonomia, sua significação. Fora dele, a matriz desses sentidos, significados e valores não está nas coisas em si, nunca está nas coisas em si, mas nas práticas sociais. Quais são as práticas que são desenvolvidas? E a prática ela é valorativa. Eu escolho, eu seleciono, eu recorto. Por isso, atuar no campo do patrimônio cultural é se defrontar, antes de mais nada, com a problemática do valor, que é aquilo que eu disse que nós íamos falar aqui, que ecoa em qualquer esfera do campo, em qualquer esfera, em qualquer discussão de patrimônio cultural, seja qual tipologia de bens, né, porque dentro do patrimônio a gente tem uma infinidade de tipologias de bens a se trabalhar, vai ecoar a problemática do valor. Tem o valor arqueológico, valor histórico, valor artístico, valor ecológico, valor turístico, enfim, né, uma infinidade, patrimônio industrial, patrimônio ambiental, enfim. Então, se o valor é sempre uma atribuição, quem atribui? Quem cria valor? Quem cria, gente, valor? Quem que atribui? A comunidade? Quem cria valor? Muito valor também é aquilo que permitiu o colonial. Então, essa questão de atribuição de valor vai muito em uma determinada localidade, ou para o caso do Muquifo, atribui valor Sim. àquele espaço. Sim. Mas também tem essa questão do órgão público também atribuir valor àquele local também. Irmãos, quantos já cantaram o Morro Dois Irmãos? Quantos já fizeram poesia para o Morro Dois Irmãos? Quantas imagens do Rio de Janeiro ali, do Arpoador, foram tiradas fotografias em que estava ali a praia, dentro da Zona Sul, e lá o Morro Dois Irmãos? Então isso cria o que o Walter Benjamin chama de aura. Cria-se uma aura em torno daquilo.
Sim. Mas por quê, Pedro? Buenos Aires já tinha tentado na área portuária ali também umas 2, 3 vezes e não tinha conseguido. O Rio de Janeiro, uma força simbólica tão grande que tem aquela paisagem, as montanhas entre o rio e o mar, que isso faz isso com que você pare naquele trânsito caótico ali, tá dentro do ônibus, que vai olhar e falar assim, nossa, isso te dá uma ideia de pertencimento. Isso te dá, cria essa aura, né? Essa aura que o Walter Benjamin fala. Sim. Ela fala uma coisa que eu penso muito na natureza do Brasil e no patrimonial, porque ela fala assim que o monumental no Brasil é diferente quando você vai lá, você vê os embora hoje cedo foi até interessante uma pergunta de uma das meninas que ela perguntou sobre desde quando que tem essa discussão do imaterial. Eu falei, olha, Mário de Andrade quando fez, sim. No projeto original de 36 do Mário de Andrade, era totalmente uma discussão dessa identidade indígena que ele foi para poder, ele gravou os sons, ele grava as músicas dos índios, ele vai para o interior gravar as lavadeiras, entender, ele fala assim, que ele vai para o Brasil profundo para tentar entender essa identidade. Então, no anteprojeto do Mário, que até chama anteprojeto, porque ele não foi efetivado, né, o Decreto-Lei 25, a gente vai ver no próximo slide, ele efetiva mais essa monumentalidade e excepcionalidade, mas no projeto de Mário de Andrade, era isso que o senhor ia falar, né? O senhor não, desculpa, Pedro. Não vou falar assim, ó. Essa monumentalidade estava baseado no material, no decreto. Mas o Mário não. O Mário pensou nesse material, né, do que hoje a gente chama. Ele não chamou de material, gente. Ele não falou de patrimônio imaterial. Isso é o que nós hoje chamamos e atribuímos patrimônio imaterial, que era esses sons, que era... não tenho lembrança. Não tenho essa lembrança de ter no anteprojeto, mas eu posso, né, vamos consultar isso, fica tarefa para casa, eu não tenho certeza, eu lembro dele falar muito dos indígenas, porque assim, isso aí é até uma coisa que eu desenvolvo muito na tese, que é essa ideia de paisagem e patrimônio na década de 30 e 40, qual que era? Não é a ideia de paisagem e patrimônio que a gente tem hoje, esse recorte de paisagem. Então, pode ser que ele tenha nessa forma mais transversal, que era o quê? A ideia de preservação de patrimônio e coisas naturais estava ligado à territorialidade. Então, por exemplo, preservava-se a terra indígena para preservar o povo e aquilo que tinha. Então, estava muito vinculado à história. O Monte dos Guararapes, quando foi tombado, não tombou ele pela questão dele como patrimônio natural. Tombou porque ali foi um cenário, está assim no processo de tombamento, cenário da grande batalha dos Guararapes, em que os holandeses são derrubados, enfim. Então, existia muito tinha esse tombamento do natural, né, que ele perguntou, nesse sentido, que era muito ligado a essa questão da territorialidade de quem ficava, o que aconteceu naquele território, não pela beleza natural. Isso é só muito depois que vai vir. Então, o Piano fala o seguinte, que a Constituição Federal, né, que traz isso, constitui patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjuntos, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, né, e não mais só de um tipo de grupo. E aí ele mostra o anteprojeto, o projeto de lei 25 de 37, em que falava que tinha que estar vinculado a fatos memoráveis da história, então é por isso que o Monte Guararapes e outros foram tombados, que por seu excepcional valor, mas quem que dava o que era excepcional ou não? Né? Arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico, e aí ele diz aqui embaixo que só serão considerados patrimônio histórico depois de inscritos no patrimônio. Então, o que o Piano vai falar? Que houve uma mudança de 360 graus em relação à proteção dos bens culturais com a Constituição de 1988. Se nesse momento, quem atribuía valor, quem dizia que tinha excepcional valor, era o Estado, era o IPHAN, era o poder público, que ele tinha que chancelar e dizer que aquilo era patrimônio, com a Constituição de 1988, isso mudou para a comunidade. Isso mudou para as pessoas. A matriz de valor cultural foi transferida desse que era do Estado para as pessoas. Então, é por isso que hoje tem lugar o Muquifo, por exemplo,
para se reconhecer e se pedir, olha, eu quero um reconhecimento, aqui como as pessoas falaram mais cedo, do quilombo, que foi tombado aqui agora, recente. Não esqueci o nome do quilombo. Como que é o nome? Manso, obrigada. Ela estava aqui hoje mais cedo. O quilombo Manso, que foi tombado agora pelo município, porque houve uma iniciativa, houve as pessoas lá brigando, porque ele estava em iminência de perda, então isso foi tombado e reconhecido como patrimônio. Então a Constituição faz isso, ela inverte esse sistema de valor. Hoje é reconhecido que o patrimônio como prática social, ele tem que vir da sociedade. É a sociedade que tem que reconhecer, é ela que tem que proteger. E aí o poder público dá essa chancela do patrimônio, mas parte da sociedade. Então não é mais o poder público quem deve, não estou dizendo que isso aí acontece, é o ideal, né? É o ideal, não quer dizer que isso na prática venha acontecendo corriqueiramente, mas hoje o ideal de acontecer é isso. E aí uma outra questão, né, desse de patrimônio como fato social, se o patrimônio é um fato social, ele é da comunidade, ele é para a comunidade. Qual que é a perspectiva do fruidor desse bem cultural? E aí, para a gente pensar um pouquinho, eu trouxe 2 imagens, até foi legal que de manhã eles deram uma desconstruída nessa imagem, e a gente vou falar o que o pessoal disse, acho que foi até ela que falou. E essa imagem da Praça da Liberdade antes do início da reforma, e essa é uma imagem da Praça da Liberdade pós-reforma, mas eu já vi hoje que ela já está até desatualizada, já cortaram mais árvores, já tiraram mais, está bem mais desatualizada essa aí. E aí, a questão, né, da fruição do bem cultural, se ela é da comunidade, se ela é para a comunidade foi consultada. E qual seria o interesse da comunidade? É uma comunidade que vai para esse lugar, que era um lugar, eu até dei o exemplo que eu trabalhava aqui no Arquivo Público Mineiro e todo o meu horário de almoço eu fazia aqui, na Praça da Liberdade. Eu comia aqui, ficava aqui. Quando terminava o horário de almoço, eu voltava para o Arquivo Público Mineiro. E aqui, aí as pessoas que trabalham aqui disseram que é a mesma narrativa. Todo mundo que trabalha aqui no entorno da praça, todo mundo que via, ia para ali e ficava o quê? À sombra das árvores. Eu sentava nos bancos para ficar à sombra das árvores, trazer um livro, namorar, muita gente vinha namorar aqui, e no final de tarde correr, enfim, cada um usufruía daquele bem cultural, a praça é tombada, todos os bens aqui é tombado pelo IEFA, então usufruía desse bem cultural de acordo com cada um, com o seu gosto. Quem queria correr, corria, quem queria namorar, namorava, quem queria ficar sentado lendo um livro, sentava. E hoje, assim, né, a gente não sabe o que vai acontecer, eu acho que é melhor esperar também, né, o que vai acontecer depois, mas eu dei um exemplo mais cedo. Por exemplo, se eles vierem aqui, falar, vamos trazer um projeto lindo do Burle Marx para pôr aqui, assim, vamos encher de projeto do Burle Marx, vai ficar lindo e tudo mais. Mas aí ele vai ser um bem para ver, um bem para fruir. E aí, é um bem de passagem, né, porque muitos patrimônios se tornam isso, lugar de passagem, ou ele é um bem para você sentar e você ficar? Aí o que foi? Foi você que falou, né? Aí ela disse uma coisa muito legal, que foi que no projeto, que ela foi procurar saber, e no projeto eles estão dizendo que vão plantar gramado, para que as pessoas possam sentar no gramado. Então. Sempre é esse, sempre é. Foram, sim. Foi. Foi uma coisa assim, eu lembro, essa época que eu morava aqui, eu lembro que eu até escrevi um artigo sobre isso na época, sobre essas árvores, porque foi uma justificativa para poder ir lá e suprimir todas as árvores, aquelas que já queriam tirar, mas como é um parque tombado de mais de 100 anos, e aí, enfim, foram lá e conseguiram tirar. Então, essa perspectiva do usuário, daquele da comunidade, até o piano no texto, se vocês quiserem, eu não sei se vai ter o e-mail nessa lista que passou, não sei se tem, se o Lucas quiser, eu posso enviar depois. É um texto maravilhoso do piano, deixa eu até pegar ele aqui, eu vou sair um pouquinho, o moço vai ficar bravo comigo, não fica, já volto. Cadê o texto? Ele vai ficar bravo comigo. Estou voltando já. Pronto, já voltei, ó, estou aqui. Quem chegou depois é porque eu tenho que ficar aqui na filmagem, né? Não posso sair da filmagem. Esse texto foi o texto que me guiou para... E aí, nesse texto, ele começa com uma figura que ele falou que viu
num quadrinho francês, que é de uma senhora dentro de uma catedral gótica. Essa senhora está no altar, ajoelhada, rezando. E aí chega um guia com um grupo de turistas orientais, né? E esse guia toca na senhora, fala, dá licença, a senhora está incomodando. E aí todo esse texto dele é construído em cima dessa imagem. Ele vai desconstruindo e construindo essa imagem para fazer a gente pensar essa ideia do fruidor. Né? Ele vai pensando todas as perspectivas desse bem cultural, dessa catedral gótica, da perspectiva do usuário, daquela pessoa que está ali, do cotidiano, do habitante. Ele desconstrói a palavra habitante, que habita, que está ali, e dessa relação do turista, da passagem, a relação econômica, enfim. É um texto muito interessante, chama isso. Quem passar aí, quem quiser dar uma olhada, anotar, que eu acho que é fácil conseguir achar isso na internet. Então, vamos voltar ao piano, o que ele fala? Mas, claro, né, assim, a gente parece que está falando isso aqui, é todo um discurso que parece, nossa, é tudo normatizado, né, tudo tranquilo. Não é. Quem trabalha com patrimônio aqui sabe disso, é um campo de guerra. Né? Quem trabalha com isso, quem trabalhou com ICMS cultural, proteção de bens, é um campo de guerra. É um campo de tensão o tempo todo, entre aquilo que se quer preservar e aquilo que o poder público reconhece como patrimônio. E como é que isso vai ser preservado? Então, o piano ele fala isso, o campo dos valores, ele não é um mapa em que se tenham fronteiras demarcadas. Então é fácil, aquilo que tem valor para Belo Horizonte, a gente vai então reconhecer como patrimônio, certinho? Não é, não tem fronteira demarcada. O campo de valor, ele é um campo em construção, não tem rota segura, não tem ponto de chegada preciso. É antes uma arena de conflitos, de confronto, de avaliação, de valoração. E isso é contínuo, isso é constante. A gente acabou de dar o exemplo da praça, que está nesse momento que a gente está aqui como espectador, como fruidor, como pessoas que gostam na expectativa. O que é que está acontecendo? Mas a comunidade, não sei se ela foi consultada, acho que não foi. Né? A gente fica aí nessa expectativa. Por isso o campo da cultura, né, claro, isso envolve todo o campo da cultura, a gente aqui está focando no patrimônio, que é um desses matizes de valor cultural, mas isso vale para todo o campo da cultura. Aquilo que vai para o museu, aquela peça que vai ser encenada, né, vale para toda uma questão literária, enfim, é muito vasto. Música, musical, é um campo eminentemente político. E político não no sentido, ele fala aqui, partidário, não tem nada a ver com essa discussão política que está acontecendo agora. Não, é no campo político, no sentido estrito da palavra. Ele vai dizer, mas de polis, a cidade dos gregos, isto é, aquilo que era gerido compartilhadamente pelos cidadãos. A expressão correspondente entre os romanos, né, foi a res publica, que era a coisa pública. Representa a outra face da moeda, a coisa comum, o interesse público. A democracia, então, ela deve garantir, ele fala, direitos e acesso. A república, finalidade e responsabilidades. A cidadania haveria de ser obrigatoriamente democrática e republicana e instaurar direitos e as correspondentes obrigações. Então, esse é o campo do patrimônio, o campo da cultura. Ele é político. Nesse sentido de construção de valor, nesse sentido que não tem uma fronteira demarcada, que ele constrói e reconstrói, e no sentido também que, nessa disputa política, o que ganha, o que vence, qual o projeto. Mesmo esse, que a gente deu um exemplo aqui, né? Esse exemplo do IFAM, dos primeiros anos. Então foi tudo tranquilo. Aquele grupo modernista, que tinha muito do lugar aqui da Rua da Bahia, né, o grupo modernista aqui da Faculdade de Direito e tal, que o Gustavo Capanema chama para quando ele é nomeado ministro da Educação do governo Vargas, ele leva esse grupo, leva o Drummond, leva o pessoal daqui para lá, então foi tranquilo. Eles decidiram que o colonial era... Não, gente, não foi. Quem faz pesquisa nessa área, e tem, a década de 10, 20, 30, é um debate sobre o neocolonial, sobre o neoclássico, sobre o colonial. Nossa, são várias correntes, mas eram principalmente duas, do Mariano Filho e de outras, que estavam ali no embate. E nesse embate ganhou do colonial, mas poderia não ter ganhado. Do Brasil, em termos de preservação do patrimônio aqui no Brasil. Então, ganhou o colonial, e é por isso que a gente, em Ouro Preto, se sente numa cidade histórica e não se sente em Vitória, no Espírito Santo. Né? São Paulo, por exemplo. Olha, se você for pegar a primeira aldeia dos jesuítas, ao redor do colégio jesuíta que foi construída ali, no século XVI, 1549, eles vão para a Bahia,
é construído o primeiro colégio, acho que são 20 anos depois, eles estão em São Paulo construindo. Só que São Paulo foi para ser uma metrópole, uma cidade moderna, então lá poderia demolir. Então, né, esse discurso do que é preservado e onde é preservado é construído. E como eu falei, passa por esse campo de disputa. O que venceu foi o colonial, mas poderia não ter sido. Poderia ter sido, por exemplo, o eclético, que tinha muito no Rio de Janeiro, e o eclético foi rechaçado durante muito tempo. Aí a gente vai falar, a gente já vai entrar em Belo Horizonte, estamos chegando. Então, o tombamento de Brasília, realizado 30 anos depois da fundação da cidade, ele é completamente inovador, pensa. Então, você tem um patrimônio que é preservado desde a década de 30, que é um patrimônio colonial, ele tem um valor histórico porque ele é datado, né, então é porque ele é antigo. Mas e aí vem Brasília? E tomam Brasília 30 anos depois da sua fundação. E aí tem o Aterro do Flamengo, que tomou ainda o projeto do Aterro do Flamengo para que ele fosse concretizado. A Pampulha também tem toda uma discussão ali, que a própria igreja não tinha aceitado a igrejinha da Pampulha, isso foi muito tempo depois, porque, né, tem toda uma discussão em torno, mas o que aconteceu? Por que, então, que pulamos do colonial para o moderno? O que foi que aconteceu, né, nesse campo? A gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. E um outro tombamento polêmico, já falando dessa tensão do patrimônio, que eu tinha falado antes, é o tombamento da própria Serra do Curral, que tomba em 1960, é o primeiro bem natural, mas ele não foi um tombamento, vamos tombar porque é reconhecido como, todo mundo reconhece que é identitário da população belo-horizontina. Não, o chefe do departamento do IPHAN daqui de Belo Horizonte, de Minas, não queria o tombamento, ele foi contrário, ele deu um parecer contrário ao tombamento. Ele não queria o tombamento da Serra do Curral. O tombamento foi feito porque o presidente do IPHAN à época, junto com outros conselheiros, entenderam que sim. E aí foi dentro de onde? Do lugar da retórica da perda. A Serra do Curral vinha mineradora, ia destruir toda a Serra do Curral e aquilo ia deixar de existir. E aí, nessa retórica da perda, falaram, não vamos destruir a Serra do Curral e vamos tombar pelo menos essa porção, né, que vai do lado de cá. Para que lado que está a Serra do Curral? Aqui. Lá, do lado de cá. Então, tá bom, deve ser toda aqui assim, para lá. Então, sim, claro. Então, aí foi o que foi feito. Foi feito um tombamento da parte mais, está sendo tombamento, aquilatada da Serra do Curral, ou seja, tombou-se do lado de cá porque tinha visualidade, e do lado de lá puderam fazer o que foram. Foi o que foi feito, né? Não tem, agora só foi o buraco, né, de Tabira, coitado. Porque hoje é uma cratera, ela é gigantesca, a cratera. E aí eu até dei o exemplo... Oi? Eu vou ficar devendo o senhor, eu teria que consultar a tese. Eu lembro que eu analisei o tombamento da Serra do Curral, mas eu não lembro quem era o presidente do IPHAN, à época. 1960, foi exatamente em 1960 o tombamento. E aí... Oi? Legal. Mas aí você vai tomaria toda ela ou só também, de novo, só a parte? Não, parece que é toda ela. Aí seria... legal. Aí seria interessante, né? De aí proteger tudo. Tudo bem que já deixaram durante de 60 até agora, mas tá bom, né? Melhor do que nada. E... Oi? É só um dos problemas que a gente tem na área dos tombamentos realmente antigos hoje, Uhum. é que a descrição deles, muitas vezes, é difícil construir hoje, porque usar muito referências naturais. E, principalmente na Serra do Curral, construir o tombamento dela é muito difícil até hoje. Então, tem várias versões. Sim. Históricos. E aí tem um tombamento do jardim do Hospital São João de Deus, em Cachoeira, na Bahia, que eu nunca entendi o tombamento daquele jardim. É um jardim pequeno dentro de uma área de um hospital que está totalmente degradado, ele é completamente abandonado pelo patrimônio. E aí, assim, você pensa, mas por que esse jardim foi tombado? Acho que ele é de 39 a 40. Por que esse jardim foi tombado? É uma pergunta que fica assim, eu ainda quero ir à Cachoeira, eu quero fazer essa pesquisa porque eu quero entender esse tombamento desse jardim, por que esse jardim foi tombado. Mas não, nesse período não se fazia, como eu disse, o decreto-lei dizia que o poder público dizia qual era a excepcionalidade, tombava, você só tem um registro, você não tem... Exatamente, é o que eu ia dizer. Aí, lendo, eu não fui à Cachoeira, eu gostaria muito de ir para fazer essa pesquisa, eu ainda quero ir, mas o que acontece? O
o presidente da Superintendência Regional do IPHAN na Bahia era de Cachoeira. Cachoeira, nesse período, tombou um monte de bens, inclusive esse. Então, eu acredito que a justificativa ela é política, por conta disso. Só que aí, o que acontece? O bem, como ele, depois que esse superintendente saiu, morreu e tudo mais, o que acontece? O bem, ele perde o sentido para a comunidade. Quando ele não tem o sentido da comunidade, ele perde, então ele é abandonado. Outro exemplo emblemático é um bosque em Santa Catarina, não lembro se é Brusque, é um bosque que foi um bibliófilo e um orquidófilo, era alguma coisa assim. O cara dessa área, ele cultivava orquídeas, espécies raras e tal, e ele tinha uma área que ele próprio criou, um horto e tal, com essas espécies, e ele teve uma influência, conseguiu uma influência política e conseguiu que o IPHAN tombasse. O IPHAN tombou. Por quê? Ele não queria que os descendentes destruíssem aquele lugar quando ele morresse. Ele já tombou mais velho e tudo mais. O que aconteceu? Passado um tempo ele morreu e até hoje lá é uma mata. Porque isso aí, se você não cuidar, orquídea, essas plantas, bromélias e tudo mais, se você não cuida, isso morre, não tem... E fica lá, é uma área que tem uma disputa. Na época da tese, eu entrei em contato com a Superintendência de Santa Catarina, eles mandaram todos os documentos que eles tinham, e é uma disputa entre a herdeira, que hoje é a viúva do filho do cara, que é uma senhora que é a herdeira disso. Ela não tem nenhum significado cultural, para ela, não vê significado naquilo. Então, o tombamento, muitas vezes, a gente está falando da Serra do Curral e outros, se ele não parte disso da comunidade... dela destombar e vender. Ela quer dispor do bem. Ele foi tomado, acho que na década de 60, mas ainda continua. E há uma disputa, porque ele foi tombado, foi reconhecido. Mas hoje ele não tem mais nenhum elemento que justifica aquele que era, aquele coleção de bromélias, orquídeas e tudo mais. Assim como eu estou falando desse jardim de Cachoeira na Bahia, que hoje você olha... Você vê pelas imagens, não tem nada nesse jardim. Por que tombou? Então, às vezes, acontece isso com o significado do bem também. Quando ele não parte da comunidade e quando não há interesse público em investir para uma narrativa, que a gente estava falando, como é o caso de Ouro Preto, esse bem vai perdendo o sentido com a passagem dos anos. Então, tem também essa questão do valor e do sentido, fica esvazia do sentido quando não é da comunidade, mas, por exemplo, o que vocês falaram aqui do quilombo, do muquifo, isso é da comunidade, esses patrimônios imateriais, a congada e tudo mais. Então, isso, as pessoas, além de efetivamente participar, elas querem preservar, elas querem manter, porque partiu da comunidade, é isso que a Constituição ela fala. E a Maria Cecília Londes Fonseca, que é outra pesquisadora também na área de patrimônio, ela vai dizer que existe uma necessariamente seletiva essa atividade de preservação. E é uma constante opção entre o conservar e o destruir, que é aquilo da imagem, que eu não consegui passar, do vídeo do Cinema Paradiso, que é o caso do Museu Nacional, que é o caso que eu estou falando desse bosque, é o caso da Serra do Curral, enfim. Então, é seletivo. Eu escolho, eu valoro. E aí, o poder público, esses agentes envolvidos com a preservação, eles se manifestam os conflitos de interesse e jogo na prática aparentemente tranquila. É isso que eu estou dizendo. Nunca é tranquila. Não é tranquila, sempre há uma escolha. Sempre há uma disputa, é um jogo de poder. Para aquilo que vai ser, aquilo que não vai ser. Eu dei o exemplo aqui da congada, que tem sido muito reconhecida como patrimônio. A capoeira, hoje tem uma valoração muito grande, mas um outro exemplo, quando eu fui fazer um trabalho lá no Acre, isso já tem um tempo, 2012, eu acho, eles estavam lá numa luta para poder conseguir fazer o registro da ayahuasca, não sei se já ouviram falar, que é o santo daime, que é uma bebida tipicamente indígena, que chama ayahuasca. Ela foi apropriada por várias religiões e recebeu o nome de santo daime e tal, mas ela é naturalmente uma planta lá, é uma mistura de cipó com algumas folhas. E até hoje a ayahuasca não foi reconhecida, porque existe todo um tabu em cima disso. Alucinógeno, não sei o quê, algumas pessoas já morreram envolvidas com isso. Então, vocês estão entendendo? Sempre é uma questão política que vai envolver, é uma escolha. E aí isso vai... E, claro, gente, uma coisa que é muito importante falar, que essa valoração ela é sempre no presente. Assim como a história, a gente sempre constrói a partir do presente, essa valoração do patrimônio e essa escolha do presente. Então, quando foi esses dois bens que eu estou falando, o Jardim de Cachoeira e o bosque lá de Santa Catarina, foram preservados, naquele presente, naquele momento, eles faziam sentido. E depois esse sentido se esvaziou.
Perdeu-se o sentido na medida que o tempo foi passando. Agora, a cidade de Ouro Preto, né, como a gente falou, vai ver mais um pouquinho, tem uma imagem dela, ela é esse bem que ecoa, continua construindo narrativa. E o Rio de Janeiro também, né, pensando nesse aspecto. E agora a gente voltando para aqui um pouquinho, eu quero ouvir um pouquinho vocês, que eu estou falando muito aqui. Quais são os bens protegidos aqui, na capital de Minas? Quem sabe? Quais são os bens protegidos aqui? Materiais e imateriais? A praça. A escola onde eu dou aula é protegida. Qual que é? A escola onde eu dou aula é Maciel. Legal. Inclusive, a gente tem um trabalho com os alunos. De educação patrimonial? Sim. Porque aí é o reconhecimento. Exatamente, que é o reconhecimento. Ótimo, sim. Inclusive, faz parte do trabalho, por isso que eu falei do estilo. Né? Entendi. Porque a escola, ela é tombada, ela não é protegida, é complicado, né? Ela tem que estar assim, o tempo todo sendo, né, restaurada. Sim. Ela é meio abandonada no aplicativo da escola. Né? Ela tem um uso constante, né? Uma uso escola. constante, Sim. Mas, então, a gente tem esse trabalho todo de trabalhar com os alunos, Sim. que aquilo ali, né, tem uma história, aí remonta a história de Belo Horizonte, da cidade, o discurso republicano. Sim. Né, que, inclusive, em contraponto ao Ouro Preto, que tinha que ser acabado, tinha que ser destruído. Sim. E ele que preserva. Né? Sim. É interessante isso. E a gente vê na praça, vê isso também, vê que ela tem um contexto da Praça da Liberdade. Sim. A gente vai no cemitério Bonfim, vê o túmulo do Legado do Cielo, com todo o discurso político da época, dentro da arquitetura. E tem uma historiadora argentina que estuda jardins também e patrimônio, a Sônia Bergman. Ela fala que a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece. Exatamente. A gente não ama o que não conhece. A gente não ama aquilo que a gente não gosta, que aprende a gostar. Eu dou aula de História da Educação e eu costumo falar com as meninas, com as minhas alunas. Normalmente na pedagogia é mais mulheres, né? Por isso que eu falo meninas. Que você normalmente gosta daquele professor da matéria que você gosta do professor. Não é assim? Todo mundo tem um professor de memória que é apaixonado, porque se você gosta do professor, você se apaixona pela história. Pela disciplina de história, se for o caso da história. A história, comigo, infelizmente, é um caso assim, todo mundo chega, meu Deus, eu nunca aprendi história, eu nunca gostei de história. Normalmente eu escuto muito esse discurso, nossa, mas é isso que é história? Porque eu sempre tento trazer isso, esse diálogo do presente para o passado. Né, o do presente, esse diálogo do presente para o passado e desconstruindo só desses mitos, desses grandes heróis e trazendo para o cotidiano, uma relação humana, que é isso, a relação de patrimônio também é isso, é uma relação humana. Então, a gente só pode gostar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente identifica, e aí a gente preserva. Sim. Sim. Exatamente, sim. Sim. Hoje de manhã foi uma conversa muito interessante, né? Que aí eu perguntei e as pessoas começaram a falar e não tinha nada a ver com os bens que estão efetivamente aqui. Então, quero ouvir um pouquinho de vocês também. Como belo-horizontinos, como moradores aqui da cidade, mesmo que não seja belo-horizontino, mas moram aqui na cidade, o que é para vocês? Onde vocês se identificam? Em que vocês se identificam? Em qual lugar? O que mais? O mercado, é muito bom o mercado. Mas você não falou nada até agora. O que você mais se identifica? Acha que é patrimônio aqui, que você se identifica aqui em Belo Horizonte? Olha, eu gosto muito dessa área central mesmo da praça. Eu achei muito você falou que vinha aqui para ler, Sim. para encontrar pessoas. Então, Sim. A Praça da Liberdade. Sim. E aí, assim, quais a gente vai, né? Onde? Aquele lá perto do... é para lá, aquele da Contorno. Aí eu achei que era a Secretaria, né, de Educação. Eu me confundo tudo. Aquele perto da Contorno, lá embaixo. Não. A geometria. A geografia, né, tá meio ruim. A geometria mesmo, planejado mesmo. Sim. Eu amo. A geometria, tá. Aquele quadriculadinho. Legal. Quando eu Sim. saio, eu fico fazendo várias tanto no real, né, andando, caminhando, quanto no... Os índios, de um lado para o outro são os indígenas e acho que de cima para baixo são os estados. Sim, as ruas, o nome das ruas, sim. Engraçado, porque eu detesto, eu acho exatamente o oposto do planejamento.
Vocês veem o que é patrimônio, gente? É isso. Passa pelo campo que é humano e passa pelo campo da sensibilidade, do que é sensível. Então, pode ser que eu estou dizendo que eu gostava da Praça da Liberdade cheia de árvores frondosas para sentar e ficar fruindo o lugar. Mas pode ser que outras pessoas vão achar que é legal, tipo Inhotim e tudo mais, fazer aqui um paisagismo planta baixa. Entendem? Essa questão do programação é engraçada porque você não gosta, ele adora. Sim. Deixa eu pensar que eu acho que é uma condição, não é? Porque, não, olha só, quando o Belo Horizonte foi feito, ela foi feita essa cidade moderna, essa cidade. Então, aquele passado geométrico era moderno, só que eles não pensaram na cidade como fluxo de veículos. Então, a carroça de ouro preto. Então, eu penso que é uma praga, sabe? A praga que eles falam que tinha velhinha lá da igreja aqui perto de Boa Viagem. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse trânsito aqui. Peraí, daqui a 100 anos a gente conversa. Porque realmente, o Valdir se aproximado do passado. É lindo, eu também acho interessante. Mas que dificulta muito o tráfego. Sim. Era para ser moderno. Mas ela é construída, pensada pelas questões políticas. Ela é pensada nessa condição, as linhas retas, é a ordem do pensamento positivista, né? Da ordem, do progresso. Então, já não faz parte do nosso discurso mais. Aqui eu acho que nós estamos falando de um campo de conhecimento. Nós estamos falando de estudiosos que estudam exatamente. Tábua rasa em cima do relevo. Agora, para as pessoas comuns que não sabem que foi feito isso, não sei se eles têm essa dimensão de chegar a não gostar dessa proposta. Eles podem até pensar assim, poxa, mas essa rua é uma madeira, mas eles nunca vão trazer para o racional como nós aqui estamos trazendo. Que tem a ver com o nosso conhecimento sobre o que foi feito em termos de planejamento dessa cidade, né? Então, assim, eu acho também que tem essa questão, assim, que os nossos sensíveis está mediado pelo racional, pelas nossas formulações. E o que você está falando passa pela velhinha que está rezando dentro de uma catedral gótica, né? E passa por ela. As pessoas comuns, talvez isso, se Goiânia, Buenos Aires, Belo Horizonte, Washington, todas elas com essa nacionalidade corbusiana, só a gente que estudou, que viu, que a gente vai conseguir fazer a crítica do nosso campo nacional. Mas para as outras, eu não sei se para as pessoas que vivem essa cidade no cotidiano, essa crítica, ela não que seja pertinente, mas ela é presente. Eles vão viver na cidade com sua espontaneidade, para eles é espontâneo, para eles isso não está no campo do nacional. Eu não sei, pelo menos eu percebo assim com as pessoas que eu conheço que são mais velhas, que nos ajudaram a construir essa cidade. Né? Mas é verdade, é a história da velhinha lá. É por isso que eu, enquanto professor de história de uma escola tombada, eu faço todo esse trabalho. Porque ao olhar para essa cidade reta, esquisita, que não tem nada a ver, eu passo a dar um valor, que não é um valor. Você constrói uma narrativa. Né? E aí eu passo a olhar de forma Você dá uma diferente. narrativa para isso. A cobrança por você entrar numa igreja de Ouro Preto já é uma questão que remete à sua velhinha, a velhinha do piano. Sim. Né? Se você Sim. tem que pagar para entrar na igreja do Pilar, Sim. se ela se transformou numa mercadoria de consumo, Sim. então, algum momento o discurso de que aquilo era da comunidade foi fragmentado. E qual comunidade, né? Que hoje essa comunidade foi esvaziada, como Tiradentes e outros lugares, né? Há um esvaziamento das pessoas que vivem do habitante, que é esse que o piano fala da velhinha, esvaziado, e vem um novo fruidor, que é esse, o comerciante que vende e que explora, e que as pessoas que moram nas periferias ou em outra cidade. Você queria falar alguma coisa? Não? Achei que você queria falar alguma coisa. Então, assim, isso tudo que vocês falaram vai entrar exatamente nisso, que é esse discurso e narrativa da cidade de Belo Horizonte, que principalmente você falou, Sebastião, que é o discurso do progresso, da racionalidade e da modernidade, né, que é muito forte. Vocês concordam que esse é o discurso a respeito da cidade de Belo Horizonte? Né, que é esse discurso, é um discurso da cidade moderna, racional, progressista, né? Sanitária, sanitarista, republicana. Olha, tudo isso são os discursos oficiais que se tem, que se falam sobre essa cidade. Então, o que acontece? Nesse discurso oficial, a gente agora vai olhar para esses bens culturais que foram protegidos. E vocês vão ver que eles têm a ver com o discurso oficial.
que eles vão bater com esse discurso oficial de construção da cidade. Então, nós temos o conjunto moderno da Pampulha, que é tombado pelo IPHAN e reconhecido pela Unesco como patrimônio mundial, né, como patrimônio da humanidade, também na categoria de paisagem cultural, e são tombados pelo IPHAN. A Igreja de São Francisco de Assis, a Casa da Fazenda do Leitão, o antigo cassino da Pampulha, aí a parte que a gente está falando da Serra do Curral, conjunto paisagístico do Pico e da parte mais alcantilentada da Serra do Curral, né, que é a crista. O lavatório da Nossa Senhora da Igreja do Bom Viagem não é a igreja, gente, presta atenção, é só o lavatório. É o lavatório, não é a igreja, olha bem isso, né? Não é um invólucro, né, ali onde está o pertencimento dela, é só o lavatório. Talvez esse lavatório tenha vindo de Portugal, deve ser alguma coisa, deve ter alguma relação com esse colonial aí que a gente preserva. O presépio do Pipiripau, que aí sim ele destoa um pouco desse narrativa, e aí eu adoro isso, quando vem essa que quebra. E aí, por que o presépio do Pipiripau? Eu adoro ele, eu acho ótimo. A Pampulha, o conjunto arquitetônico e paisagístico, e o acervo do Museu de Arte e Ofício, também passa por muito lugar da política, né, da força política e tal. Enfim, então, mas aí, aqui em Belo Horizonte? Mas aí eu acho que é municipal, né? Eu não consegui pegar, eu até falei com o pessoal de manhã. Pelo IPHAN. Pelo IEFA, eu trouxe o registro, o IEFA tinha mais. Tinha alguns indeferidos, patrimônio registrado, ou seja, imaterial, no IPHAN não tem, no IEFA não tem, de Belo Horizonte, não tem. O Arturos é o mais próximo, mas é referente ao município de Contagem. Mas ela não é, eu estou falando de registro, né? É do IEFA também, mas eu pus aqui do registro. E do registro, então, do IEFA, em Minas Gerais como um todo, são só esses bens. Comunidade dos Arturos, Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, modo de fazer do queijo artesanal da região do Cerro, que é diferente do que foi registrado pelo IPHAN, que é o modo de fazer do queijo Minas, que é o canastra, o cerro, tá? São coisas diferentes. As folias de Minas, que entra a congada, marujada e tudo mais, e as violas, o fazer e o tocar em Minas Gerais. Então, esse discurso dessa cidade de Belo Horizonte, progressista, racional, moderna, né? Vamos ver um pouquinho sobre ela. O Rolando Barthez, ele vai dizer o seguinte: a cidade é um discurso, porque ela é um discurso. O Ítalo Calvino também, um dos meus livros preferidos é As Cidades Invisíveis. É lindo, é fantástico, e ele fala muito dessa cidade, né? Então, a cidade, ela é um discurso. Certo? E esse discurso é verdadeiramente uma linguagem que vai falar dela e que vai, inclusive, produzir isso, que é preservação. A cidade, ela fala aos seus habitantes e nós falamos a nossa cidade, que foi aqui que vocês falaram, que cidade que é essa, né? Republicana e tudo mais. Aí tem algumas falas aqui dessa cidade também que fala isso, progresso, material, é uma fala do Américo Gianetti. E aí a gente vai ter, né, está aqui do lado, o prédio do Niemeyer, que é o prédio moderno. E tem alguns outros discursos, né? A Bíblia Barreto vai falar que é uma evolução progressiva, civilizadora, enfim. Então, tem esse símbolo de modernidade e de progresso. E aí, tem uma fala no site do IPHAN, olha que interessante, né? Que vem e como se desse uma reafirmação desse discurso oficial. Aí ele vai dizer que é metrópole dinâmica, Belo Horizonte possui um dos mais emblemáticos conjuntos arquitetônicos modernistas do Brasil. Ele vai citando todos eles, ele cita ali todos eles, a capela e tal. Aí vai falar, entretanto, esse período de prosperidade, ele está falando do Curral del Rei, fala um parágrafo do Curral del Rei, entretanto, o período de prosperidade que existiu no Curral del Rei durou pouco. As 11 regiões que o constituíram foram se tornando autônomas, sua população diminuiu e a economia local entrou em decadência. O IPHAN, usando também um discurso da decadência, né? Que esse discurso da decadência de Minas, ele justifica muita coisa no século XIX. Mas aí ela entrou em decadência, mas veio Arão Reis, e construiu uma cidade moderna, progressiva e tudo mais, e tudo mais. E quando a gente olha, por exemplo, para essa imagem, a gente se identifica nessa imagem? É o Curral del Rei. É o Curral del Rei. É aqui. Sim. Sim. O que aconteceu? A comissão construtora, ela faz um registro muito interessante da cidade de Belo Horizonte e que ela tinha essa ideia de que era o registro mesmo, ela estava fazendo um registro que justificasse o tempo todo Arão Reis
pede e solicita que se faça esse registro e tudo é feito uma revista. Você consegue, hoje, se você quiser consultar sobre a comissão consultora, e muitos pesquisadores já fizeram, tem tudo, porque tudo foi feito um registro, porque já era pensado essa ideia, olha, essa cidade moderna, progressista, tudo mais que estou construindo, é uma cidade para o futuro. Ela não olha para trás. E aí a comissão construtora faz algumas fotos que é para registrar, olha como era, né? Esse discurso da decadência que o IPHAN está lá no site. Olha como era. E agora, olha o que a gente vai fazer. Olha que lindo. Né? Aí você tem, isso aí, quando vocês belo-horizontinos olham para isso, dá essa aura que você diz, né? O coração bate até mais forte, é sério, dá essa aura da cidade moderna, olha que coisa mais linda isso, Burle Marx e tudo mais. Aí a gente olha para essa imagem de novo, não bate mais forte o coração. É a única edificação que permaneceu na Cidade Jardim. O Museu Abílio Barreto. Mas quando se olha para isso, se perguntar para qualquer criança que vai dizer, é uma cidade do interior, é roça, é uma coisa assim. Então, houve todo um apagamento para essa aproximação dessa arquitetura de Brasília, modernista e tal. Então, assim, se a gente for parar, né, para poder analisar esse discurso dessa cidade moderna, por que então que do colonial a gente tem uma passagem para esse moderno, pulando o eclético, pulando tudo que existiu no meio? Existiu um jogo do colonial moderno dentro do IPHAN, dentro da preservação do patrimônio cultural, em que a identidade nacional foi construída, como o pessoal falou hoje de manhã, que foram várias tentativas de construção da identidade nacional do brasileiro. Passou por isso, passou pelo colonial e o imperial e pulou para o moderno. Então, a gente se identifica nesse moderno, porque esse conceito mobilizou e ainda mobiliza a preservação de bens culturais no Brasil. E aí, Adriana, é isso que você ia perguntar? Sim. Mas essa passagem do colonial para o moderno, ela aconteceu quando? Porque eu acho que até 30 era só colonial, né? Assim, na verdade, o que a gente está falando aqui é de um discurso. Né? Existiu, porque assim, não há uma ruptura. No Brasil, a gente tinha uma arquitetura que é chamada de colonial, que é uma arquitetura que copia muito o que se fazia em Portugal, mas que foi adaptada ao nosso. Se tiver algum arquiteto aqui, me corrija, por favor, que foi adaptada. Aí você é arquiteto? Você me olhou assim e estou falando bobagem. Não. Que tinha, né, tem a questão da adaptação para o que tinha aqui de material, para o que tinha aqui da cidade, não foi isso? Então, esse colonial é essa releitura de uma arquitetura que é adaptada aqui no Brasil, não é isso? E depois nós tivemos, obviamente, o neocolonial, que também foi muito debatido nessa questão do Mariano Filho e tudo mais lá no início, que foi essa cópia do colonial. Tem alguns lugares que a gente chega, por exemplo, até Ouro Preto e outras cidades, em que existem réplicas, né? Existe o neocolonial, que o fruidor que passa, o visitante que passa, ele não distingue. Como é que é o nome daquela cidade em São Paulo, que teve uma enchente, Não. Ai, gente, como é que chama? Lá em São Paulo, descendo a Serra do Mar, teve uma enchente que alagou toda a parte histórica e uma igreja caiu e tudo mais. Como é que chama? Como é que fugiu? Eu esqueci o nome dela. Depois eu vou lembrar. Mas, por enquanto, eu não estou conseguindo lembrar, mas vale o exemplo dela. Essa cidade teve uma enchente, foi televisionada e tal, até a parte central, a parte histórica é a parte mais baixa da cidade. Então, foi toda Santana de Parnaíba. Foi Santana de Parnaíba. Olha aí, Santana de Parnaíba. Foi, né? E aí, até o mercado, assim, aparecia, a água foi até em cima, foi uma enchente muito grande. E aí, as edificações históricas e tudo mais caíram. E aí começou... A Santana de Parnaíba estava em processo de tombamento pelo IPHAN. E aí o que aconteceu? Aí o IPHAN tombou. Assim que aconteceu a queda, tudo mais tombou. E começou-se uma restauração, uma reconstrução disso que tinha sido caído. São Luís Paraitinga. Desculpa, é isso mesmo, São Luís Paraitinga. Não é Santana de Parnaíba, é São Luís Paraitinga. Obrigada. E aí começou uma reconstrução. E o que aconteceu? Muita gente local, em áreas que não tinham sido atingidos, começaram a construir
casas, também no estilo neocolonial, para imitar esse colonial, porque é um valor de mercadoria. Eu mesmo fui a São Luís Paraitinga por conta disso, por conta desse evento, para poder ver o que estava acontecendo ali. E muita gente também faz isso, virou uma moeda, então as pessoas começaram a copiar, né? Copiar esse estilo para que também fosse incluído nessa porção que era o histórico, o colonial. Então, a arquitetura, né? Se a gente está falando da arquitetura, a pergunta do senhor, como é que pulou isso? Então, não pulou, né? Tinha arquitetura colonial, a gente depois, em meados do século XIX, mais ou menos, quando chega a família imperial, a família real portuguesa chega aqui para o Brasil, tem a abertura para vir muitos franceses, principalmente, que constroem a Academia de Belas Artes. Não é isso? Estou falando bobagem, você me corrige. Academia de Belas Artes. E aí, essas pessoas vêm e trazem esse neoclássico, que é o estilo de, por exemplo, essa edificação aqui, poderia se chamar de neoclássica, assim, né? Essas edificações aqui. Então, começa a se construir do século XIX. Você pega o Rio de Janeiro, você tem muito neoclássico no Rio de Janeiro, né? Porque é desse período do século XIX. Belo Horizonte, quando é construída assim, essas edificações dentro dessa discussão do neoclássico. Então, é neoclássico, por exemplo, esse prédio aqui. Dá algum outro exemplo? Todos os outros daqui. É neoclássico. E aí, o que aconteceu? Quando houve essa discussão de preservação, e aí você tem o moderno, que é depois da década de 40, 30, 40, né, que começa as edificações modernas com Lúcio Costa, Niemeyer e o Burle Marx fazendo paisagismo. Sim. Minha cabeça está voltando para essa noção de cultura. Nós estamos falando de valor, de patrimônio, né? Isso daí tem tudo a ver com cultura. Claro, sim. Sim. Não, a cultura é uma coisa mais ampla, né? A gente está falando do patrimônio, que seria, como eu falei um pouquinho antes, um pouquinho disso, que seria uma dessas porções da cultura, mas todas elas discutem a problemática do valor e todas elas têm essa matriz de valor cultural, que a gente está discutindo essa matriz de valor cultural aqui, mas a gente está falando em termos de patrimônio cultural. Eu sempre pensei assim, a cultura do Brasil é retratada por Ouro Preto. Eu pensei errado, eu penso errado. Não é o que o senhor pensa errado. É o que o senhor foi ensinado a pensar assim, e a construir e a entender que uma cidade histórica é Ouro Preto, por exemplo, que eu disse, não é Vitória e não é Belo Horizonte. Isso é uma construção de uma narrativa, que é isso que a gente está falando aqui. Existiu, e é toda uma mobilização de dinheiro público também, que é investido nisso, para construir essa narrativa. E essa narrativa de Ouro Preto como cidade histórica, de Tiradentes e tudo mais, essa narrativa depois da década de 40, construiu isso em cima do moderno. Você acha que teve tentativa de romper com o passado colonial, de colônia, para pensar o passado como um atraso e pensar no moderno? Não, ao contrário, era uma continuidade. Sim. Para construir uma imagem moderna do Brasil. E a imagem que o buscou foi Ouro Preto. Mas era isso, a raiz de uma arquitetura genuinamente brasileira e que identificava era a arquitetura colonial e era a arquitetura moderna. Então é por isso que essa capa da Brasil Buildings de 42, ela é muito emblemática, que ela mostra exatamente isso. Ela mostra ali Congonhas, né? Então os profetas de Aleijadinho, e você tem o moderno. E o que foi essa revista Brasil Buildings? Foi de 42. Ela fez uma exposição muito grande, vieram os arquitetos para poder fazer esse levantamento do que era a arquitetura brasileira e mostrar para o mundo o que era a arquitetura brasileira. E aí eles foram, e nessa exposição era chamado de o antigo e o moderno. O antigo entrava o que era colonial, e representado com as cidades históricas mineiras, né? E tinha o que era o moderno. Então foi feito, onde a arquitetura brasileira é exibida em painéis com fotos e textos explicativos, maquetes e material audiovisual, de falar o que é a arquitetura brasileira. Era isso que foi feito. E o tema da exposição era arquitetura nova e antiga, 1652 a 1942.
que foi quando a revista foi publicada, trazia uma reunião de exemplares da arquitetura que o Brasil herdou de seus colonizadores e imigrantes e o que o iria de fato impressionar o mundo, inclusive, que era essa arquitetura moderna que já está começando. Então, nesse discurso do que é genuinamente brasileiro, é exatamente o contrário, era uma continuidade. A arquitetura moderna, ela é, né, esse discurso do que continua do colonial, do que é bom, pegou o que é bom do colonial e fizeram modificações nisso, mas tem toda a base no colonial. Sim. O Mário era um modernista, ele participou da Semana de Arte Moderna e ele estava dentro do movimento de arte moderna, dos modernistas, mas muito ligado, né, o Mário era um escritor, muito ligado mais nessa questão da literatura, das artes, estava ali envolvido com a Tarsila do Amaral, né, era aquele grupo modernista da década de 20, de 30, e era amigo do Drummond, né, enfim, tinha todo um grupo, Manuel Bandeira, enfim, era um grupo grande de modernistas e o Mário era um modernista. Foi capitaneados ali, né, reunidos. Não foi ele que fez. Como eu disse, esse grupo tem até um trabalho de uma moça que eu lembro que eu li no mestrado, a Luciana, alguma coisa, que ela fala aqui de Belo Horizonte, a cidade moderna e tal, e que ela mostra, não sei se é isso, será que é isso que ela fala da Belo Horizonte moderna? E que ela fala muito dessa discussão aqui da Rua da Bahia, em que eles se reuniam aqui, esse grupo modernista, então quando eles são levados pelo... era todo esse lugar aqui, né, que esse centro tomou e era modernista, e na Cantina do Lucas, né? Não sei se tinha Cantina do Lucas nessa época, tinha? Tinha já? Na época que eles estavam aqui? 20? Eu acho que era o Maleta, não era o outro. O Lucas eu acho que não. Então, né, eles estavam aqui década de 20, 30 eles foram para o Rio, né, levados pelo Capanema. Então, né, voltando assim, essa questão do valor, o homem tende a recolher os testemunhos daquilo que constitui a sua existência, apropriando-se daquilo que lhe confere materialidade. Ao longo da história foram sendo constituídas coleções sob esse desígnio de raridade, de preciosidade, da expressividade. O que é raro ou único torna-se valioso. A preciosidade tem um valor intrínseco, seja material, intelectual, emocional. A expressividade refere-se ao valor do objeto enquanto documento, de um fato ou de um fenômeno. Então, a gente volta, né, a essa questão que está norteando a nossa conversa hoje, que é o valor, a problemática do valor. Como se dá valor e por que dá valor? E a gente está trazendo aqui à tona essa construção dessa discurso moderno. Então, Belo Horizonte, ela não entra como uma cidade colonial, antiga, todo o Curral del Rei apagado, e ela é uma cidade moderna, progressista. Dos grandes nomes e dos grandes feitos. Tem um acervo de fotografias na Faculdade de Arquitetura da FMG, está online esse acervo, em que o Silvio de Vasconcelos ele vai para todas as cidades históricas mineiras e faz registro fotográfico. São João del Rei, ele faz vários registros. E esse registro aqui, por exemplo, é de Ouro Preto. Mas alguém olhando para esse lugar identifica Ouro Preto? Não identifica Ouro Preto. Essa imagem ele fez na década de 60, inclusive. E no decreto assinado por Vargas, quando elegeu Ouro Preto, né, como monumento nacional em 33, ele vai dizer que está ali obras artísticas, grandes feitos, grandes acontecimentos e tudo mais. E essa cidade que é colonial, que está aí nas imagens para vocês, que é Ouro Preto, que o Silvio de Vasconcelos registra na década de 60, né, vocês podem ver, está caindo o reboco, está tudo caindo e tudo mais. Aqui, gente, olha, é um museu da Inconfidência, tinham árvores, possivelmente eram 2 ruas aqui que passavam, tinham árvores ali. A gente, quando vai a Ouro Preto, tem a impressão que sempre foi daquele jeito que foi, né, ali com o negócio de Tiradentes, foi, não é? Esse discurso dessa cidade é essa, não mostra essa dinamicidade de uma cidade que foi se construindo. E hoje a cidade que a gente tem é essa cidade patrimônio. É uma cidade museu, é uma cidade que está ali congelada no tempo, mas que, claro, é congelada no tempo de acordo com o discurso que quer fazer dela esse jeito. Não é essa outra cidade aqui, é essa cidade aqui. E aí, quando a gente olha para as outras cidades mineiras, chamadas cidades históricas, por exemplo, Cerro, a gente olha para Diamantina, olha para Tiradentes, São João, Mariana. O que a gente vê em todas essas cidades? Todas iguais. Se eu tirar um nome ali em cima e mostrar algum casario, né, por exemplo, aqui, o casario aqui,
de Tiradentes, dessa subida, você não sabe falar onde é. Se eu mostro isso aqui, ó, também Tiradentes. Ou mesmo aqui de Mariana, quando você olha assim, tudo bem, quem conhece muito bem sabe das igrejas gêmeas. Mas se você olhar rápido, o que acontece? As cidades históricas são todas iguais. Recife? É. E é também a arquitetura que foi, lá eu não conheço, que é preservada bem parecida com isso. Salvador tem ali no Pelourinho, que é a parte central que foi preservada. O Recife tem a parte também histórica do Recife, enfim, que é muito parecido. É esse exemplar que foi usado à exaustão. E aquilo que eu tinha falado, né, do Ouro Preto, ser um objeto patrimonial de longa permanência e ainda operante, porque é isso, é esse discurso que é construído. Então, o patrimônio cultural, ele é usado como narrativa nacional e identidade do povo brasileiro. Eu me identifico aqui, isso aqui é minha história. Mas que história é essa? Que narrativa é essa? Onde estão as narrativas do trabalho? Onde estão as narrativas dessas mudanças? Onde estão as narrativas dos processos e práticas culturais que existiram ali? Por exemplo, Sebastião, você falou que na escola, e aí vocês trabalham com como é que é o nome? Não, o Olegário Maciel. E trabalha com ele e tudo mais. Mas será quem foram os trabalhadores que fizeram aquela escola? Quem foram aquelas merendeiras que trabalharam ali naquela escola? E como é que era a merenda na década de 50 e como é que é a merenda hoje? Como é que é esse espaço e as festas? Como é que eram as festas juninas? Sebastião, por quê? Porque a gente foi ensinado assim a trabalhar com a narrativa, mas hoje assim eu espero que vocês levem daqui, o que eu realmente espero é que vocês entendam que a narrativa ela é construída. Se ela é valorativa e se ela é valor, eu posso mudar. Então o Sebastião pode pensar como é que eram as festas nessa escola. Como é que teve alguma coisa de religião ligada a essa escola? E aí no período militar aconteceu alguma coisa nessa escola? Teve algum manifesto, sabe? A dinâmica, a vida, cadê a humanidade? Cadê o humano nessa escola? Cadê aquilo que estava ali fazendo pulsar? E durante o desenvolvimento de Belo Horizonte, por exemplo, os cursos d'águas aqui da cidade, né, foram sendo encobertos. Né? A Adriana é geógrafa, vai saber poder, você quer falar? Desculpa, eu não tinha visto você. Só vou concluir essa parte aqui então. Então, assim, uma das coisas das narrativas de Belo Horizonte que foram encobertas são os cursos d'água. E que muita gente nem ouve falar, a gente não conhece. Aqui, por exemplo, é uma imagem de uma canalização de 63, né? É uma coisa muito brutal para uma cidade, esses rios invisíveis, ele passa ainda, né? Ele está ali passando ainda na Afonso Pena, o Acabamundo. Sim. Essa foi uma questão que deu um racha muito grande dentro da comissão, porque o Saturnino de Brito, ele queria que fosse feita uma via que essa planta que caísse levasse em conta a rede de drenagem, que ela não usasse em cima dos rios, que ela pelo menos passasse por fora. Então você tem a planta proposta por Saturnino, a alternativa à planta, e a que ganhou é a planta. Sempre é uma disputa. Olha só que interessante isso, eu não conhecia essa história, que é essa tensão, né? O campo da cultura, o campo da produção, o campo da política é um campo de construção, é um campo de valor, é um campo de quem ganha e quem perde. Da engenharia, assim, é um campo de quem ganha e quem perde, né? Aqui um exemplo, a gente está aqui diante disso, de fato a gente não sabe o que vai acontecer com essa praça, mas com certeza tiveram vários projetos e um deles ganhou para fazer o que vai ser feito, que a gente ainda não sabe na praça. Então, continua. Sim. Eu estou vendo que o professor Davi já vai nesse rumo. Mas existe alguma iniciativa nas escolas fundamentais para falar sobre esse assunto que você falou tão bem hoje? Olha só, eu acho que o discurso do patrimônio imaterial, ele veio... É uma matéria de escola. Mas a educação patrimonial, ela tem sido mais constante, né? É um tema dentro do patrimônio que chama educação patrimonial. O ICMS cultural, mesmo quem trabalha com isso, é obrigatório que o município que apresenta bens para... O ICMS cultural é um sistema de retorno isso para as prefeituras, do imposto que é pago do ICMS e volta um tanto para a prefeitura se ele faz um programa contínuo de preservação de patrimônio cultural, inventário e preservação.
E aí, dentro disso, é obrigatório, o IEFA colocou como obrigatoriedade você fazer um programa de educação patrimonial. Sim. Sim. E quais as identidades tem? Porque aí o que a gente estava conversando aqui, né? Falando de Belo Horizonte, dessa cidade, né, republicana, progressista, modernista e tudo mais. O negro se sente representado? O indígena se sente representado? As mulheres se sentem representadas nessa elite branca, masculina, católica. Então, né, as outras pessoas se sentem representadas, porque essa é a ideia da identidade cultural. Se eu tenho identidade, eu tenho que me sentir representado. Uhum. Sim. Cadê a referência do terreiro? Cadê a referência das igrejas evangélicas? Sim, exato. É a católica, né? A referência é o bem ainda católico. Os templos asiáticos, enfim. Né? Todo um discurso, olha só, a gente aqui, eu estou achando muito legal isso, porque a gente está desconstruindo, vocês mesmos estão trazendo essa desconstrução desse discurso que é oficial. Oi. Claro. Sim. E às vezes eu percebo ações isoladas, não como um projeto de um órgão, de uma agência do setor. Assim. Por exemplo, a gente descobre agora uma ação isolada no projeto Olhar no Céu. A proposta de uma escola, assim, talvez tenha outras ações, mas não como um projeto de governo focado na educação patrimonial. A Secretaria de Educação de Minas não tem nada nesse sentido, de uma educação. Tem, os CDCs têm, tá? Os planos funcionais de educação, todas o patrimônio. Inclusive, Enem tem questões do patrimônio material e imaterial. Né? O problema é você lidar com isso, você trabalhar isso. Gente, por exemplo, eu dou aula de sociologia também. Em sociologia, eu discuto muito isso, identidade, etnicidade. A gente, dentro de sociologia, desconstrói isso aí, esse discurso oficial, dentro de que você... Na geografia, vocês são professores de geografia, eu sou professor de história, eu trabalho história da educação, eu trabalho isso o tempo todo, o discurso oficial que se criou, a educação, e aquele discurso, que são os outros, né? Que isso que a gente está fazendo. Então, é possível atravessar. Isso, exato. Esquece de outro, porque isso aí, claro, isso aí vem de uma coisa chapada, né? Você tem um discurso oficial, você tem um livro didático que vai te ajudar, muitas vezes, a encaminhar para aquele lado. Então, eu acho que depende muito, né, também dessa dinâmica do professor, de filosofia, de sociologia. Sociologia, então, dá para trabalhar muito essa questão, essa desconstrução dessas matrizes. Eu acho assim, a questão da, né, essa identidade, eu acredito, tá, Lucas? Lucas vai me ajudar aqui. Está superada a questão da identidade? Será que ainda estamos... Está superada? O que você acha? O que você acha, Adriana? O que você acha, gente? Que a identidade cultural já foi... Será que já conseguimos nos identificar? Não é? Como é que é o cidadão de bem? A família tradicional brasileira, realmente estamos desconstruindo tudo isso. Eu acho que está colocando em xeque isso. Quem que é a família tradicional, quem que é o cidadão do bem, eu acho que isso está ainda latente, isso, né? Essa identidade aí está latente. E essas memórias que ficaram cobertas e invisíveis, né? Elas estão no movimento de luta de resistência. Sim. Né? Hoje de manhã foi falado muito isso, né? Muito esse movimento de luta e resistência. E hoje, por exemplo, né, na prefeitura mesmo, já tem o reconhecimento dos quilombos, Sim, sim. os centros inventários que estão sendo atualizados, os terreiros. Agora, no IFAM mesmo foi reconhecido, vários terreiros foram reconhecidos pelo IFAM. Todos esses movimentos, Sim. né, precisam existir e Sim, resistir. e resistir. E nunca, como foi falado, né, Lucas, hoje de manhã, e nunca ser passivo. Não é uma coisa assim, eu estou te dando porque você merece. Não, é um movimento de luta, de resistência que vai conquistando. É um caminho de conquista.
né? Esse território, esse espaço, esse lugar dessa identidade é uma conquista. E temos que batalhar para a gente conquistar esse lugar. Então, exatamente, vai ser de novo um campo, de novo, estamos, né, no momento de campo de luta, de disputa disso que já foi conquistado. Então, assim, isso aí, um dos exemplos que eu dei foi dos córregos, dos rios, mas é uma das coisas. Essa identidade belo-horizontina, essa identidade negra, essa identidade indígena, cadê ela? Onde que ela estava aqui? E a memória do trabalho, e a identidade do trabalho, quem que foi que construiu esse lugar progressista, esse lugar modernista? Quem construiu a Pampulha? E cadê a memória desse trabalho? O que é a referência do trabalho em Belo Horizonte? Cadê o minerador? Quando inaugurou Belo Horizonte, tinha mais gente vivendo fora da contorno do que... Sim, sim. Do poder, exato. Mas assim, porque a invisibilidade do trabalho ela é presente, né? Então, assim, essa história do operário, ela nunca teve muito valor, porque isso não é valorado pela sociedade. Sim. O conhecimento acadêmico, não o trabalho enquanto algo que é do campo do braçal, né? Então, esses operários, muita gente escreveu, né? Sobre o que seria uma memória de operário, é muito difícil escrever sobre memória. Porque não tem registro. Você tem um registro de quem construiu, do arquiteto, do engenheiro. Você não tem um registro do operário, né? Por exemplo, eu estudo jardins. Então você não sabe quem fez porque você não tem um registro do jardineiro. Não registra quem eram os jardineiros, quem que fazia. Não registra, não tem um registro disso. Então é muito difícil quem trabalha com essa história do trabalho, né, registrar esses bens. Esse aqui é uma das cachoeiras que tinha, onde hoje é o Parque Municipal do Acabamundo. Olha como tinha, né, uma cascata, aqui bem no centro. E hoje nessa imagem dessa cidade, né, moderna, olha, verticalizada e tudo mais, caberia um córrego do Acabamundo passando aqui na Afonso Pena, né? Essa construção do discurso, caberia isso? E, por exemplo, aí eu pergunto para vocês, e a comida típica de Belo Horizonte? O que é a comida típica daqui? O que é? Caol é ovo. Não. Olha, não, essa eu não sabia. Vocês sabiam dessas? Sabia. Olha, não sabia, não conhecia. O que é, gente? O que mais que é a cultura típica daqui? O que sua avó fazia? O que as avós faziam? Mas Belo Horizonte também tem isso, né? Muita gente. Cidade com 100 e poucos rurais. Sim, trouxeram coisas dos seus, né? Mas nós temos coisas que nasceram. E aí, gente, mas vocês concordam com ela? Assim, tá, é um lugar de passagem? É um lugar que as pessoas ficam no final de semana, nos feriados, vai embora para casa? Não, eu estou falando assim, que originariamente ninguém assim, eu nasci em Belo Horizonte, mas a minha família não nasceu. Então, mas qual a sua comida típica? Então, as minhas Daqui? comidas são as comidas frango com quiabo, que tem a ver com qualquer interior de Minas, eu não sei se é daqui. Na pesquisa que eu fiz na internet, o frango com quiabo é uma comida típica daqui. Disseram que é. Não sei se é também. É de Minas, né? Mas nessa pesquisa que valora também, que dá valor cultural, disseram que é o fígado com jiló do mercado e o frango com quiabo. Disseram lá nessa pesquisa que era, né? Você é paulista, não? Não, daqui? Tem? Você passa ali para comer. É verdade. E tem sabor de infância. A identidade passa por isso. A sensibilidade, o sensível, a memória passa exatamente por isso. Aquilo que te lembra, que é como a Madeleine de Proust, né? Aquilo que você coloca, que é a Madeleine de Proust, ele coloca na boca aquele biscoito, e aquilo leva ele e toda uma construção memorial da avó de lado, da tia, eu acho que era a tia. Então, por exemplo, comida de boteco que começa em Belo Horizonte, até onde eu sei, começou aqui o comida de boteco. E hoje em Minas Gerais inteiro, na minha cidade, lá onde eu moro hoje, Machado faz, em Itabira fez, agora recente. Então, por que não poderia ser registrado como um patrimônio imaterial? O comida de boteco não é, talvez? Se uma coisa nasceu aqui e é daqui, por que não se pode reconhecer o comida de boteco? E as festas? E as festas religiosas? E as festas juninas? Então, aqui será que não cabia festa religiosa, já que aqui é uma cidade moderna, progressista? Em Belo Horizonte nós temos muitas guardas folgadas, né? Alguns quilombos urbanos, fora
Todo mundo sabia disso? Conhecem as congadas aqui? Vou falar um pouquinho disso lá na frente. A festa junina, que é muito tradicional aqui também, né, em Belo Horizonte. A banda mole. Existe alguma música que identifica alguma cidade, sem ser aquela, é aqui que eu amo. Tem alguma outra que identifica BH? Assim? Da esquina, é verdade. Né? E essa que a gente já falou, que são as memórias do trabalho, né? E essa memória do trabalho. E aqui a gente falou do Clube da Esquina, ó. Tá? E não tem jeito de não pensar Belo Horizonte e não pensar no Clube da Esquina. Então, por que também não pode ser reconhecido como um patrimônio imaterial da cidade? Porque é. E é essa música, quando eu escuto em qualquer lugar que eu estou, me remete a Belo Horizonte. Traz para aqui. A gente volta para esse lugar que é Belo Horizonte. E aí tem também isso que você falou das congadas. Aqui um dos mais tradicionais. Essa é a 13 de maio da Concórdia, essas imagens, que aqui tem essa... Tem aqui alguma imagem. Mas e o parque, que eu estava hoje de manhã falando, e o Parque Guanabara? Gente, eu lembro que eu era criança, vim numa excursão de escola no parque. Quando foi um mês atrás, uns meses atrás, a minha sobrinha veio também com a excursão de escola. Eu falei, gente, como é que é esse também é um patrimônio da cidade, não é? O Parque Guanabara. Mas só fala da Pampulha, do Mineirão. Não fala desse espaço, desse lugar do Parque Guanabara, que as pessoas vão para se divertir, que as crianças riem. O Parque Municipal. Ótimo. E a Praia da Estação? Quem já foi? Quem já foi para a Praia da Estação? Tá? Acho que foi você que falou do viaduto Santa Teresa, né? Que ali não passei hoje lá. Que legal. Sei. Grafitando, excelente isso. Eu acho que o próximo é exatamente isso, o grafite. Eu fui dar uma pesquisada sobre isso. Gente, mas como tá bonito o grafite. Tá lindo isso. Que lindo, olha. Ali indo para a floresta? Que lindo, gente. Sabia disso? Tinha visto, Lucas? Que lindo. Eu não vi ainda. Esse outro também é dessa mesma moça, que chama Crioula. Que é lindo essa arte, né? E que traz essa humanidade. Né? Quando a gente olha para esses painéis que estão aqui, traz isso para... Quem tem os bolinhos? É bom, eu não conheço esse. Legal. Entendi. Olha isso. Que interessante isso. E tem também o Baile da Saudade. Voltamos pro Cruzeiro. A Feira Hippie, né? E a Feira Hippie, olha, é uma coisa de longa duração. Foi aqui, né? Na praça, foi antes de ir para Afonso Pena. E ela traz toda não é só a feira em si ali no domingo, mas tudo que move essa feira em toda a semana, todas as pessoas que passam por ali. E o futebol também, claro, para além do Mineirão, né, o estádio moderno e tudo mais. E essa paixão, né, essa disputa, Galo e Cruzeiro, como é que... Né, esse aqui eu mantive, Lucas. Eu deixei. Por que eu deixei esse aqui? O que aconteceu? Eu pus essa aqui, porque eu mudei de Belo Horizonte já tem 7 anos. E aí, o que acontece? Na época que eu morava aqui, a Savassi ainda, né, as pessoas vinham para aqui para ir para a Savassi da Boemia, mas hoje de manhã causou uma polêmica terrível. Mas de manhã não foi tarde hoje, né? Que as pessoas disseram que não é mais esse lugar, que é um lugar da higienização, que agora é outro lugar, né? Que é o Santa Teresa, outros espaços. Mas sabe por que eu mantive, Lucas? Que eu pensei, eu ia tirar lá em casa e eu pensei, sabe por que eu não vou tirar? Porque isso é cultura. A cultura, ela é cíclica. Lembra que eu dei o exemplo do Jardim do Hospital São João de Deus, que hoje perdeu o significado? Que a gente falou lá do Bosque e tantos outros patrimônios. Por quê? Porque o discurso é do presente. Então, para mim, há 7 anos atrás, a Savassi é esse espaço da boemia. É esse lugar que você vai para encontrar as pessoas. Os seus momentos culturais, onde se reúne. Mas é porque há uma seletividade também. Exatamente. Uma coisa é Praça da Estação, e a banda mole. Lá onde? Na praça? Na Praça na Savassi. Quem já foi no Chorinho, no Pedacinho do Céu? Bem bom. Bom, então, e aí eu termino com esse daqui de Belo Horizonte, que é o quê? Existe muito mais em Belo Horizonte. A gente falou aqui só um pouquinho, vocês trouxeram outros, do que subir Bahia e descer floresta.
do que esse discurso da modernidade que passa pela Praça da Liberdade. Essa cidade é muito mais pulsante, esse patrimônio é muito maior. É muito maior do que isso, do que subir Bahia e descer floresta, que é essa imagem eternizada de Belo Horizonte, do que a Pampulha, né, do que o Mineirão, o Mineirinho. Então, assim, né, essa é eu provoco vocês a viverem isso no cotidiano e fazerem isso na sua prática educativa, de trazer essas memórias, essas histórias, essa invisibilidade que foi feita com o discurso do patrimônio nacional, que é arquitetônico, muito, né, voltado muito para o arquitetônico, muito feito de homens brancos. E qual que é esse lugar dessas pessoas? Porque essas pessoas também têm um lugar, não é tirar o lugar disso, mas também problematizar esse lugar e trazer outras questões. Então, diante disso tudo, né, o que é patrimônio hoje? Como podemos encontrar um equilíbrio entre o afã destruidor e a febre preservacionista? Porque tem que ter um equilíbrio. Que ações, além do tombamento, podemos empreender para a criação de uma cultura preservacionista, para além também do imaterial, né, para além desse patrimônio? Como é que a gente pode fazer? E aí, preservar, é preciso? É preciso preservar? Enfim, era isso que eu queria trazer. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui, ou então... Obrigada. Eu deixo meu e-mail, não está aqui. Aqui o meu e-mail, cristimag@gmail.com. Quem quiser mandar alguma coisa, quem quiser perguntar, eu estou aberta a isso. Tem também no Facebook a página dos Jardins Históricos Brasileiros, quem quiser entrar, enfim, estou aberta. E aqui também, né, Lucas, vocês, momentos de quiserem fazer alguma pergunta, debater, mas a gente foi construindo isso, né, ao longo. Eu gosto da aula dialógica. É isso? Muito obrigada, Pedro. Sim. Mas a gente que tem a ideia que às vezes que o patrimônio ele é congelado, o patrimônio natural não é, um jardim não é, um jardim é vivo. E você trabalha